nosso tema é a prova de fogo. E a gente vai aprender algumas coisas vai ser falado nesse texto que a gente vai observar. Alguns pontos. Um ponto é que primeiro ponto, Satanás sempre vai querer roubar a nossa adoração. Segundo ponto, em nossa caminhada de fé, passaremos por momentos de pressão. E em algum momento seremos provados. Terceiro ponto, uma amizade verdadeira tem muito valor. Quarto ponto, quando parecer o fim, é apenas o começo de uma grande história. Amém? Essas coisas vocês vão observar nessa mensagem. Eu gosto muito quando a Giza lê a palavra, porque ela lê com muita convicção. Eu amo ver ela ler. E eu senti de Deus dela ler para mim hoje o texto de Daniel 3, a partir do versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar será, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas, e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixastes um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que vós não servis a meu Deus, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto. E quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorarei a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abed-nego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abed-nego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abed-nego e os lançassem na fornalha de fogo ardente.
Então, estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo. Porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então, assim, dando um belo resumo aqui, né? Começa falando de um Deus, mas é um Deus que não é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está falando do nosso Deus também. Esse Deus não era só o Deus deles, mas Ele é o nosso Deus que continua sendo o mesmo. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, amém? E aqui está falando desse rei, né, Nabucodonosor. Ele fez uma imagem, e como foi falado antes, Satanás ele sempre vai tentar ter a nossa adoração. Satanás sempre vai tentar levantar algum ídolo, alguma forma de idolatria na nossa vida, diante de nós. E aqui, de alguma forma, Nabucodonosor estava tentando ser o ídolo, né? Levantou uma imagem enorme dele de ouro para ser adorado, querendo que todos se prostrassem diante dele. Se a gente olhar, Jesus no deserto também, uma das tentações foi que Satanás levou ele para um alto monte e mostrou todos os reinos e a glória daqueles reinos. E ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o que Jesus disse? Né? Que só a Deus era para dar culto, só a Ele era para adorar, né? E não aceitou aquela tentação. Ele mandou que Satanás se retirasse, né? Porque só a Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então Satanás também tentou que Jesus ali o adorasse, e Ele daria em troca todos os reinos e toda a glória. E Jesus resistiu a essa tentação. Aqui estava falando de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tiveram que passar por uma prova. A prova deles era a prova de fogo. A gente fez a prova aqui, fez um teste aqui com uma vela, né? O fogo tão pequenininho, né? De botar só a pontinha do dedo. Os meninos ali amarelaram, né? Não foi fácil ter coragem de botar ali. E não foi fácil permanecer, né? É difícil, a ponta do dedo. Agora imagina a situação desses 3 jovens, atados, pés e mãos, ser jogado totalmente num fogo enorme, que tomaria conta deles, com certeza queimaria todos eles, né? Eles tiveram que enfrentar essa prova. Eles não tinham que queimar só a ponta de um dedo, mas eles, por completo, iam ser todos queimados. Mas isso era uma prova realmente de fogo, e se tornou uma prova de fé.
Eles tiveram que passar por um tempo de pressão. Imagina tu ouvir, ou tu te prostra agora e me adora, ou tu vai ser jogado numa fornalha de fogo. Imagina a cabeça desses jovens, imagina como que eles estavam dentro deles. Será que não passou alguns momentos de, mas será que, e agora, o que a gente faz? Provavelmente, né? Nós humanos, a gente tem essa fraqueza dentro de nós. Muitas vezes vem o medo, a dúvida. Mas eles determinaram uma coisa, que eles não se curvariam diante daquela imagem. E que eles confessariam a Deus, que eles testemunhariam a sua fé. E foi isso que eles fizeram, tomar essa mesma decisão, os três, o mesmo propósito, o mesmo sentimento, o mesmo objetivo, honrar e confessar a Deus, o Deus em qual eles criam. Se a gente olhar ali, muitas vezes nós passamos por um tempo, momentos de pressão na nossa vida, momentos em que parece que a gente não vai conseguir confessar Jesus, momentos em que parece que a gente não vai conseguir vencer as provas que a gente vê diante de nós, parece que a gente não vai suportar tamanha prova. Mas aqui a gente vê que Deus, Ele é Deus. E o que parecia um fim trágico, agora se tornava um poderoso testemunho de fé para Nabucodonosor e todas aquelas autoridades, todas aquelas pessoas importantes que foram convocadas para aquela celebração. Era o fim daqueles três jovens. Eles achavam, mas na verdade era o início de uma grande história, de uma grande vitória. Era onde Deus ia se revelar totalmente como um Deus poderoso e vivo. Um Deus que tudo pode. Um Deus que cura, liberta. Um Deus que sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E o que aconteceu, né? Aquele jovem não teve pressão, não teve medo, não teve nada que corrompeu a fé deles. Eles colocaram a vida deles em risco para testemunhar a fé deles. Até que ponto tu está disposto a confessar a tua fé? Até que ponto tu está disposto a confessar quem é o teu Deus? Até que ponto tu está disposto as pessoas no teu trabalho, ao teu redor, do teu convívio, verem quem é o teu Deus? Até que ponto tu está disposto? Satanás, como foi dito antes, em algum momento nós vamos ser provados. Se tu tem fé, em algum momento a tua fé vai ser provada. Em algum momento tu vai passar por pressões na tua vida, ou está passando. E na nossa caminhada de fé, os tempos e momentos de pressão vão vir. E Satanás, de alguma forma, de uma forma bem sutil, que tu nem imagina que ele está por detrás, ele vai tentar atrair a tua adoração. Assim como ele fez com Jesus, e assim como ele faz. Pode ser através de uma idolatria, que tu adore em algo como um ídolo, que tu coloque a tua devoção em algo que não seja o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe nessa noite, a tua prova possa ser uma situação onde parece que chegou no limite. Aquele jovem parecia que tudo estava no limite. Pronto, agora ou morremos ou vivemos. Ou Deus faz algo ou Ele não faz. A situação estava no limite. Quem sabe tu te encontra exatamente assim hoje, no limite. Tua situação parece não ter mais jeito. Mas eu queria te dizer que o mesmo Deus que entrou em providência por aquele jovem é o Deus que quer entrar em providência por ti. Se tu está passando ou vai passar por uma prova de fogo, uma fornalha, uma situação difícil, pode ter certeza. Essa situação, essa prova de fogo, ela serve para quê? Assim como serviu para aqueles jovens. Ela serve para revelar quem realmente nós somos. Se aqueles três jovens não fossem cristãos de verdade, não tivessem uma fé profunda e verdadeira no Deus que eles criam, eles não teriam aceitado ir para a fornalha. Eles teriam se prostrado e se curvado. Então, a provação, a fornalha, ela revela quem realmente somos. Revela o nosso caráter. Revela a nossa fidelidade e a nossa confiança em Deus. E revela a profundidade da nossa fé, se ela é superficial ou se ela é uma fé fundamentada. Foi isso que eu vi nessa prova que esses jovens passaram. Quais as provas de fogo tu tem passado? Nas finanças?
Quem sabe tu te sente numa fornalha. Tu não sabe o que fazer. Mas eu te digo, da parte de Deus, não corrompe o teu coração. Continua confessando o teu Deus, mesmo que tu está passando por essa situação difícil. Quem sabe é num relacionamento. Continua firme em Deus. Quem sabe é uma enfermidade, um desemprego. Continua firme crendo no teu Deus. Não importa a fornalha que tu está passando. Não importa qual a prova de fogo que tu está passando. Deus que estava com aqueles 3 jovens é o mesmo Deus que está contigo hoje. A fornalha para aqueles jovens foi apenas uma oportunidade. Que oportunidade Deus está te dando de confessar Ele hoje? Que oportunidade Deus está permitindo tu ter hoje para mostrar quem é o teu Deus? Não tenha medo de dizer, o meu Deus é um Deus vivo. Não é um Deus que está na cruz. O meu Deus é um Deus poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. É na fornalha que Deus vai se revelar na tua vida. Creia nisso. Aqueles jovens, eles tinham a certeza em quem eles criam. Eles tinham convicção. Deus, Ele não vai te livrar da fornalha. Ele não vai te livrar daquilo que tu está passando, daquele problema que tu parece que tu não vai conseguir vencer. Pelo contrário, Ele vai passar junto contigo. Deus não livrou aqueles 3 jovens da fornalha. Deus passou junto com eles. O Senhor estava junto com eles. Diz que lá foram largados 3, mas estavam sendo vistos 4. E sabe o que eles estavam fazendo? Passeando. Como se nada tivesse acontecendo. Na maior tranquilidade. Numa paz que excede o entendimento. Passeando. Quem pensa que é o teu fim, vai ver que é apenas o começo de uma grande vitória. Quem sabe muitos olham para ti, viu? Agora ele larga a igreja. Agora ela sai da igreja. Agora ela para com esse papo de ser crente, vou buscar Deus, sou crente, me converti. Agora ela para com esse papo de ficar sem comer aí, fazendo tal de jejum. Mas essas pessoas vão ver quem é o teu Deus. Depois da provação, Deus vai te prosperar. Depois da prova, Ele vai te prosperar. Lá no versículo 30, fala que então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois que eles viram a fé deles, a convicção, viram a coragem deles enfrentar aquela fornalha e reconhecer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, não havia outro igual a Ele. Ele reconheceu, Ele confessou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele e todos que estavam ali ficaram impactados com esse Deus. A fé de Sadraque, Mesaque e Abednego impactou outros. Se tu tiver uma fé, independente do que tu está passando, a tua fé vai dar impacto a outros. A tua firmeza, a tua convicção vai levar outros a crer e confessar que realmente o teu Deus é Deus. Que o teu Deus tudo pode. Satanás, ele coloca fornalhas diante de nós para nos intimidar e nos fazer adorá-lo ou negar a Deus. Que a gente não venha a nos sentir intimidado, mas que a gente venha lembrar, se Ele quiser, Ele é Deus. Ele pode nos livrar dessa situação, Ele pode reverter esse quadro, Ele pode desfazer todo esse mal, Ele pode transformar a maldição em bênção, o mal em bem. Mas tu precisa confessar. A escolha cabe só a nós. É só nós que podemos escolher. A tua convicção de fé e o agir de Deus na tua vida em meio à fornalha vai levar outras pessoas a crer. Né? Eles estavam tranquilos naquela fornalha. Eles não estavam gritando, me tira daqui, Senhor, onde é que tu estás? Senhor, socorro. Eles estavam passeando como se nada tivesse acontecendo. Eu penso, nossa, que tranquilidade. Talvez se fosse eu, estaria lá gritando, meu Deus, onde é que tu está? Mas eles estavam lá, passeando.
A fornalha vai te levar a um nível de relacionamento mais elevado com Deus. Eu creio que aqueles homens ali, eles tiveram experiências tremendas com Deus, mas talvez não igual a que eles passaram ali naquele fogo. Eu creio que depois que eles passaram por aquela fornalha, por aquela prova, eu creio que a fé deles ficou muito mais elevada. Eu creio que eles creram muito mais intensamente no Deus deles. Eu creio que eles sentiram a profundidade da comunhão deles com Deus, para Deus livrar eles de tudo aquilo. Permitir que eles saíssem de lá intactos. A palavra diz que nem cheiro eles tinham, que os cabelos não foram nem chamuscados. Eles saíram intactos de lá, ilesos, sem nenhum dano. Isso é só para quem tem muita profundidade com Deus, muita intimidade com Deus. E o interessante é a situação em que eles se colocaram. Se o nosso Deus quer livrar-nos, Ele nos livra. Se não fica sabendo, ó Rei, que nós não nos prostraremos. Se o nosso Deus, eles se colocaram na condição de que se Deus quisesse, eu vejo como que dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus também fez isso. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Eles falaram, se o nosso Deus quiser, fica sabendo, ó Rei. Eles não disseram, Deus tem que nos salvar porque a gente foi fiel, porque a gente fez tudo certinho, porque a gente jejuou, porque a gente... Eles não impuseram para Deus. Mas eles se colocaram, se Deus quiser, se o nosso Deus quiser. Quem sabe, ali diz que eles foram colocados de mãos atadas. Quem sabe tu te sente hoje em alguma situação como se tu tivesse de mãos atadas. Já ouvi muito essa expressão, as pessoas dizerem, meu Deus, estou com as mãos atadas, não sei nem o que fazer nessa situação. Quem aqui já ouviu essa expressão? Não sou só eu. Quem sabe é assim que tu te sente hoje, com as mãos atadas, não sabendo para que lado ir, o que fazer. Mas Deus quer te livrar de toda atadura, tudo aquilo que tem te atado, tudo aquilo que tem te intimidado. Ali diz que havia uma quarta pessoa. Sempre vai ter alguém do teu lado. Em todas as horas, mesmo que tu não veja, alguém está do teu lado. Quem é esse alguém? Quem é? Quem é? Jesus. Mesmo que tu nem perceba muitas vezes, Jesus está ali do teu lado. Quando tu está doente na cama, virando para um lado e para o outro. Quando tu diz, Senhor, eu não aguento mais. Senhor, estou no limite. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Senhor, aonde tu está que essa porta não abre? Deus, Jesus, está sempre do teu lado. Sempre vai ter uma pessoa a mais do teu lado, que é Jesus. Uma coisa interessante que a gente vê, que a gente falou lá, uma verdadeira amizade tem grande valor. Com certeza, aqueles 3 jovens, eles passaram por aquela prova, porque eles tinham uma amizade profunda e verdadeira, primeiro com Deus e depois um com o outro. Um influenciou a fé do outro. Mas eu acredito que eles tinham um grande amigo que influenciava muito a fé deles. Se vocês lerem a palavra mais adiante, vocês vão ver. É um amigo que dobrava os joelhos 3 vezes ao dia. Quem era? Quem? Daniel. Tu imagina tu conviver com pessoas que... vamos lá orar. Hora de nós orar. Isso não tem como não contagiar. Eles tinham ali, a Bíblia diz que eles eram companheiros de Daniel. Daniel era homem de oração. Daniel era cheio da presença de Deus. Daniel, ele enfrentou grandes desafios. Inclusive da cova dos leões. Vocês vão ver muita coisa se vocês forem ler. E com certeza a fé daqueles 3 amigos, daqueles 3 jovens, não era do nada. Com certeza foi de eles conviverem com Daniel, sendo um homem cheio de Deus, determinado, com convicção de fé. Com certeza eles viam a comunhão que Daniel tinha com Deus. Poxa, se Deus fazia isso por Daniel, Daniel é um homem de comunhão, vamos crer nesse Deus, porque ele vai ser com nós também. Os verdadeiros amigos, eles te levam a tomar decisões certas.
Os verdadeiros amigos nunca vão dizer desiste. Os verdadeiros amigos nunca vão te abandonar na hora mal. Aqueles 3 amigos, eles ficaram juntos. Eles enfrentaram a prova de fogo juntos. Eles confessaram a Deus juntos. E eles tiveram uma grande vitória juntos. Aonde estão os teus verdadeiros amigos? Eles têm te levado a crer no teu Deus? Eles têm te levado a confessar o teu Deus? Eles têm ajudado a fortalecer a tua fé? Ou eles têm te levado a desonrar o teu Deus? Esses 3 amigos, eles honraram os 3 a Deus. Não ficou assim, um deles dizendo, bah, cara, eu acho que é melhor nós desistir, acho que agora deu. Bah, não sei, se a gente não sobrevive ao fogo? E se a gente sai queimado mesmo? E se a gente morre lá? Nenhum, a Bíblia diz que disse isso. Com certeza um deles falou à frente dos outros para o rei. Ó rei, se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele vai nos livrar. Com certeza só um deles falou, porque eles estavam de acordo entre o que aquele ia dizer. Olha ao teu redor e vê. Não precisa tu dizer para ninguém, mas pensa. Nas piores horas da tua vida, os teus amigos estavam lá? Quando tu passa por aquele momento assim que tu tem vontade de cavar uma cova e entrar para dentro, teus amigos vão lá para te tirar? Ou eles só vêm quando a vitória tá ganha? Ó, vão lá, o cara tá bem. Eles vão lá quando tu tá mal? Quando tu tá para baixo? Quando tu tá te sentindo um derrotado? Quando tu tá correndo risco? Esses aqui foram verdadeiros amigos. E foram amigos de Daniel. A Bíblia diz 365 vezes, não temas. Não precisam abrir, mas em Isaías 41, 9 e 10 diz, não temas. Deus diz, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te protejo com a minha destra fiel. É Deus quem está dizendo para nós. Com certeza esses homens sabiam o que era confiar em Deus, não temer, não se assombrar. Com certeza eles criam que a mão direita de Deus ia cuidar deles, que Deus ia proteger, Deus ia fortalecer eles para passar por aquela prova. E esse mesmo Deus que fez isso, é o que quer fazer por ti hoje. Para de lutar com as tuas forças. Ali diz que é Deus quem fortalece. O próprio Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece. É Deus. Agora eu convido para abrir, para a gente poder estar encerrando, Isaías 43. Isaías 43. Versículo 1 e 2. Amém? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Foi isso que Deus fez por aqueles homens. Um Deus que falou e um Deus que cumpriu. E é isso que Ele quer fazer por ti e por mim. Se nós passar pelas águas, a gente não vai submergir. Se nós passar pelo fogo, a gente não vai se queimar. Aqueles homens não sentiram nem a chama arder neles. Não vai ser nós que vamos sentir. Não tenham medo. Nessa noite, eu não te convido a colocar a ponta do dedo no fogo. Mas eu te desafio a entrar na fornalha, se preciso, pela tua fé. Pela fé que tu tem no teu Deus. Tu acha que vai trazer alguém para Jesus com a fé morna? Com o coração cheio de dúvida? Com atitudes de incredulidade? Tu acha que tu vai ganhar alguém para Jesus e vai trazer alguém para a igreja ou para a célula? Só vai trazer quando a tua fé for um testemunho poderoso do Deus que tu crê.
Aí tu vai trazer pessoas demais, essa igreja vai ser muito pequena. Mas tu precisa causar impacto com a tua fé. E isso não é pelo que tu fala, porque falar é muito fácil. Mas é no teu dia a dia. Quando vem aquela prova que parece que vai te consumir, que tu não vai suportar. E tu dizer, Deus é Deus, se o Senhor quiser, Ele me livra. Não te prostra diante de Satanás. Não te prostra diante de nenhum ídolo. Não te prostra diante de nada que não seja Jesus. É só diante dele que tu pode te prostrar. E não tenha medo do que tu tiver que passar pela tua fé. Porque Deus vai passar contigo. Jesus vai estar do teu lado, junto contigo, te guardando, te protegendo e te livrando. E no final de tudo, tu vai prosperar. Porque tu vai ser abençoado. Esses jovens foram abençoados porque eles foram fiéis. Se tu crer, tomar posse dessa palavra, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar daqui para frente na tua vida. Por isso não fica desanimado, mas tu vai ser provado. A tua fé vai ser provada. Mas fica firme. Deus vai se revelar na tua vida. Convido a todos para se colocar de pé. Convido o pessoal do louvor que vai estar ministrando um hino. Primeiro convite que eu queria fazer é para aqueles que, quem sabe, tu chegou aqui pensando no teu coração que, onde está Deus com isso que eu estou passando? Por que Deus não muda isso? Em vez de tu dizer por que Deus não muda essa situação, eu queria te desafiar na tua fé. Fecha os teus olhos. Deixa Ele despertar a tua fé, o Espírito Santo. Em vez de tu dizer por que Ele não muda tudo isso, diz, se o meu Deus quiser, Ele muda. Se o meu Deus quiser, Ele faz, porque Ele pode. Porque Ele é Deus. E não há outro igual a Ele. Mas eu não vou deixar de te buscar, Senhor. Ainda que tu não faça, eu não vou deixar de te buscar. Ainda que tu não me cure, eu não vou deixar de te buscar. Ainda que a porta não abra, eu não vou deixar de te buscar. Não abandona teu Deus, não deixa de crer. Mesmo que as coisas não estão dando certo agora, é propósito dele na tua vida. Essa fornalha, esse fogo, essa prova vai passar. E tu vai sair ileso dessa situação. Aqueles que estão zombando de ti, estão tentando apedrejar a tua fé, esses mesmos vão confessar o teu Deus. Que tu possa causar um impacto na vida daqueles que te cercam. Não ganha as pessoas pelo que tu fala, mas ganha pelo teu dia a dia, pelo que tu faz, pela forma como tu vive, como tu confessa a Deus. Não tenha dúvida. Te junta a irmãos que estão na mesma fé, no mesmo propósito, que é honrar e confessar Jesus. Se tem pessoas à tua volta que querem te desanimar, vai para perto daqueles que querem te levantar. Tem muitos levantando a mão para ti agora. Se tu está no chão, pega na mão de Jesus e quem está ao teu redor e levanta. Chega de andar caído. Entra na fornalha, para com medo, para com a dúvida. Quem sabe a tua fé está adormecida nessa noite, tu já não consegue nem mais crer. Quem sabe há pessoas aqui que nunca ouviram de que há um Deus vivo e verdadeiro. Quem sabe há pessoas aqui que achavam que o Deus continua na cruz, que Jesus está lá pregado. Mentira, Jesus vive. Ele vive, por isso que tem vidas aqui resgatadas, porque Ele é vivo e poderoso para libertar, para curar, para abençoar. E eu queria primeiramente convidar aqueles que nunca ouviram falar de um